Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um Pílulas do Despertar. A gente está lendo o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. Todo dia um vídeo novo. Então, se é a primeira vez que você está chegando no canal, já se inscreve e ativa as notificações, que é para você ficar ligado. Porque aqui tem muita coisa acontecendo. São várias séries, é Linhagem Estelar, é Despertar com a Sétima Arte, é o Despertar 2025 com previsões para o ano novo que está chegando, novidade que eu estou trazendo para vocês, é o Leitura Comentada, é vídeo, são as lives que são semanais. Aliás, semana que vem teremos no dia do meu aniversário, dia 21 de novembro, faremos uma live maravilhosa aqui com o Marluz, hein, gente? Marluz é um médium de altíssimo, para quem não conhece ainda, né? Ele é meu mentor, não espiritual, ele é meu mentor num dos cursos que eu faço e ele materializa as coisas. É um negócio, assim, encantador, super curioso, incrível. Então, recomendo que vocês participem ao vivo para poder fazer perguntas, tá? Então é isso, então se inscreva no canal, ative as notificações, porque tem sempre muita coisa acontecendo. Vamos seguir então aqui, eu parei... Ah, tá, vamos lá. Na página 46, tá, gente? Meu pai era um homem religioso, mais ritualista que espiritual. Seu nome hebraico, Avram, condizia mais com ele do que o inglês, Alvin. 4 meses depois da sua morte, nasceu nossa filha Amy, que recebeu esse nome em sua homenagem. Aqui, em 1982, no meu tranquilo e sombreado consultório, uma ensurdecedora cascata de verdades secretas e ocultas caía sobre mim. Eu nadava num mar espiritual, amando a água. Meus braços estavam arrepiados. Catherine não podia conhecer aqueles dados, não havia nem onde buscá-los. O nome hebraico de meu pai, o fato de eu ter tido um filho que morreu bebê, de um defeito no coração que ocorre apenas uma vez em cada 10 milhões de crianças, o meu rancor pela medicina, a morte do meu pai e o nome da minha filha. Era muita coisa, eram muitas informações específicas, muitas verdades. Essa simples técnica de laboratório era um conduto de sabedoria transcendental. E se ela podia revelar essas verdades, o que mais havia? Eu precisava saber mais. Gaguejei, quem está aí? Quem lhe diz essas coisas? Os mestres, sussurrou ela. Os espíritos mestres me dizem. Eles me dizem que vivi 86 vezes em estado físico. A respiração de Catherine se acalmou. A cabeça parou de virar de um lado para o outro. Ela descansava. E eu queria continuar, mas suas afirmações me perturbavam. Ela vivera mesmo 86 vezes antes? E os mestres? Seria possível? Será que nossas vidas são guiadas por espíritos sem corpo físico, mas dotados de grande sabedoria? Há etapas no caminho para Deus? Isso seria real? Era difícil duvidar diante do que ela acabara de dizer, mas eu continuava lutando para acreditar. Eu estava ganhando anos de programação alternativa, mas na minha cabeça, no meu coração e no mais íntimo do meu ser, sabia que ela estava certa. O que ela revelava era verdadeiro. E o meu pai e o meu filho, de certo modo, eles continuavam vivos, nunca morreram realmente. Estavam falando comigo, anos depois de enterrados, e provando isso com informações específicas e secretas. E, se tudo aquilo fosse verdade, meu filho era tão desenvolvido espiritualmente como Catherine dissera? Ele concordara mesmo em nascer e morrer 23 dias depois para nos ajudar com nossas dívidas kármicas e, além disso, ensinar-me sobre a medicina e a humanidade, empurrando-me de volta para a psiquiatria? Esses pensamentos me alentaram. Debaixo dos calafrios, sentia crescer um grande amor, um forte sentimento de unidade e a conexão com os céus e a terra. Eu tinha saudades do meu pai e do meu filho. Era bom ouvir falar deles de novo. Aqui eu quero fazer um comentário, gente, que eu acho interessante, porque eu sempre acreditei no conceito de reencarnação, mesmo sendo criada em colégio católico, né, e estudei em escola católica, enfim. Mas eu sempre acreditei nesse conceito da reencarnação. Só que eu vivi uma experiência há pouco tempo, que quem me segue acompanhou, que foi o falecimento do meu cachorro Bolinha. O Bolinha era o meu cachorro mais velho, né, que chegou na nossa vida quando o Giga tinha 6 aninhos de idade. Então vocês veem, o Giga tá fazendo 20 anos, foram 14 anos de convivência, e ele era uma alma, assim, muito iluminada mesmo. Toda a passagem, a morte dele foi tudo muito especial.
Se vocês quiserem, se tiver muita gente aqui que não sabe da história, comenta que eu gravo um vídeo do Pílulas do Despertar mesmo para explicar para vocês, tá? Porque eu já expliquei isso aqui em outros vídeos. Quem me acompanha aí desde a época do desafio 365 dias acompanhou isso de perto. Porque todo dia eu postava um vídeo e eu vivenciei essa situação com muita dor e foi dividida aqui com vocês. Mas para não ficar nisso, né, que não é o que vem ao caso, eu vou direto ao resumo da ópera aqui. Quando o Bolinha faleceu, foram feitos 2 trabalhos, um quando ele estava para falecer e um logo em seguida que ele faleceu. Um com a Ana Lobo, né, professora de Theta Healing, instrutora de Theta Healing, que tem live dela, inclusive, aqui no canal, que foi quando ele pediu para morrer em casa, que ele não queria a eutanásia e pediu para morrer em casa, não queria ficar na clínica, e fizemos isso. E a outra coisa foi logo depois que ele faleceu, que ele ainda estava indo lá, indo cá, meio ficando aqui com a gente, aí pela Adriane Sobral, que eu tô louca para trazê-la aqui para conversar com vocês, mas ainda não conseguimos agenda nela, assim, pra gente... Na verdade, eu acho que rola uma autossabotagem, mas enfim, ela não conseguiu ainda se organizar para vir aqui falar com a gente, ela é muito tímida, acho que tá com vergonha, sabe? Mas ela faz um trabalho lindo, né, de comunicação intuitiva com os animais. E ele perguntou que era muito amor que ele sentia pela gente, pela nossa família, se a gente estaria pronto para ele voltar para nós, para viver uma nova aventura. E a gente falou que sim. Uns 2 meses depois, mais ou menos, eu fiquei com aquilo na minha mente, muito forte, e mandei mensagem para Adriane. Falei, Adriane, faz outra mesa, vamos ver como é que tá aquela situação e tal, não sei o quê. E ela falou, olha, Tati, ele confirmou, ele tem permissão para voltar para vocês. Quer saber se vocês aceitam mesmo. Aí eu conversei com meu marido super acredita também, meu filho não acredita, mas enfim. Aí ele veio de novo para as nossas vidas e é a minha netinha nova, a Belinha, que eu já mostrei para vocês. Então, ele, na outra encarnação, ele veio um Samoyeda, que é um cão de médio e grande porte, macho, né, todo branco. Agora ele veio uma fêmea pequena, porque a raça que ele escolheu vir, que é o Spitz alemão, é pequena, e me parece que vai ser da espécie do anão, que é a Lulu, da Pomerânia, pretinha, né? E ele era muito tranquilo e ela é da pá virada de energia, assim. E no dia 8 de novembro, agora, era o aniversário, né, de vida do Bolinha. E aí meu marido falou assim, como é que você tá? Porque foi o primeiro aniversário dele sem ele, né? E aí meu marido falou assim, como é que você tá? Eu falei, eu tô bem, porque ele tá com a gente, né? A Belinha tá aqui, é ele tá com a gente. E é uma coisa assim muito louca, porque a gente ainda tá com as cinzas do Bolinha aqui em casa, porque o Márcio, meu marido, não quis se desfazer das cinzas na natureza, como eu queria. Então eu tô com a urna das cinzas dele aqui, ou seja, o corpo dele, mas a alma dele, o espírito dele tá aqui na Belinha. Muita gente vai dizer que, aliás, já me falaram, né, que isso não existe, que isso é coisa da minha cabeça. Pode ser, gente, isso me ajudou muito com o luto do Bola, isso me ajudou muito a mudar algumas coisas na minha vida, isso me ajudou muito para muitas coisas, sabe? Talvez eu precisasse sim acreditar nisso, porque o sofrimento da perda dele talvez eu não desse conta. E se foi só isso, foi muito, tá tudo bem, sabe? Até porque ele era um ser muito evoluído, então onde quer que ele esteja, se ele não estiver realmente aqui na Belinha, ele vai compreender tudo que eu tô sentindo. Agora, eu realmente acredito que é ele, sabe? E a gente vê muitas coisas que a gente fala, caraca, a Bolinha fazia exatamente assim. É muito louco, muito louco. E então, o Bolinha voltou como Belinha, porque ele queria se chamar Bolinha de novo. Meu filho não deixou, não quis, porque meu filho não acredita muito nisso. E aí nós falamos, bom, então qual o nome, né, que fique sonoramente parecido com Bolinha, que era para agradar ao Bolinha que estava renascendo numa nova roupagem, também não desagradar e não bater de frente com meu filho, né? Que também podia machucar pro meu filho, ter que ficar chamando de Bolinha o tempo inteiro. Enfim, cada um sente de um jeito, né? E aí eu pensei assim, então Belinha, né? Belinha, Bolinha, o som é parecido. E aí é isso. Aí temos a Belinha agora nas nossas vidas e é bem interessante quando a gente... Por isso que eu acho que quando a gente tiver acesso, não só a gente tiver a certeza da reencarnação, como quando a gente tiver acesso às pessoas que partiram em espírito, que foram para o 4º plano,
vai mudar muita coisa, gente. Muda muita coisa, né? Desde o nosso apego e o nosso sofrimento para com as pessoas que partiram, até a forma com que a gente vive, né? Sabendo que a vida continua, que a alma continua. Então isso eu acho bem interessante. Vocês desculpem até me prolongar um pouquinho nesse comentário. Eu quase não tenho comentado nesse livro, mas eu achei pertinente trazer essa situação para vocês aqui, tá? Vamos lá, vamos continuar que já tá acabando esse capítulo. Aqui. Minha vida jamais voltaria a ser a mesma. Uma mão descera e alterara irreversivelmente seu curso. Todas as minhas leituras, feitas com cuidadoso espírito escrutinador e neutralidade cética, se encaixavam. As lembranças e mensagens de Catherine eram verdadeiras. Minhas intuições sobre a exatidão de suas experiências estavam corretas. Eu tinha fatos, tinha prova. No entanto, mesmo naquele instante de alegria e compreensão, mesmo naquele momento de experiência mística, a velha e familiar parte lógica e desconfiada da minha mente abrigavam uma objeção. Talvez fosse apenas percepção extrasensorial ou alguma destreza mediúnica. Admite-se que possa ser uma grande habilidade, mas não prova a reencarnação ou os espíritos mestres. No entanto, agora eu compreendia melhor. Os milhares de casos registrados na literatura científica, sobretudo de crianças que falam línguas estrangeiras, às quais nunca foram expostas, as marcas de nascença onde antes houvera feridas mortais, essas mesmas crianças que sabem onde se escondem objetos preciosos, enterrados há décadas ou séculos, a centenas de quilômetros de distância, tudo refletia a mensagem de Catherine. Eu conhecia seu caráter e sua mente, eu sabia que ela era e o que não era. Não, a minha razão não ia me enganar. A prova era forte demais e irresistível. Era verdade. Ela confirmaria isso cada vez mais em nossas sessões subsequentes. Nas semanas seguintes, às vezes eu esquecia o poder e o imediatismo da nossa sessão. Às vezes eu voltava à rotina de todos os dias, preocupado com as coisas cotidianas. A dúvida vinha à tona. Era como se minha mente desfocada tendesse a voltar aos antigos padrões, crenças e ceticismos. Mas aí eu me lembrava, isso aconteceu. A experiência é necessária para somar a crença emocional à compreensão intelectual, mas o impacto sempre diminui um pouco. No início eu não tinha consciência da razão de estar mudando tanto. Sabia que estava mais calmo e paciente e os outros me diziam que eu parecia mais calmo, mais descansado e feliz. Eu tinha mais esperança, alegria, objetivos e satisfação na vida. Percebi que estava perdendo o medo da morte. Não temia mais a minha própria morte ou a não resistir. Não temia mais a minha própria morte ou a não existência. Tinha menos medo de perder os outros, mesmo sabendo que iria sentir falta deles. Como é poderoso o medo da morte. As pessoas chegam a extremos para evitá-los. Crises de meia-idade, casos com pessoas mais jovens, cirurgias plásticas, ginástica obsessiva, acúmulos de bens materiais, filhos para perpetuarem o nome, esforço para ficarem cada vez mais jovens e daí por diante. Ficamos tão preocupados com a morte que esquecemos o verdadeiro objetivo de nossa vida. Eu estava também ficando menos obsessivo. Não precisava manter tudo sob controle o tempo todo. Embora estivesse tentando me tornar menos sério, a transformação era difícil para mim. Ainda havia muito que aprender. Minha mente estava aberta agora à possibilidade, até à probabilidade de que as palavras de Catherine fossem reais. Os fatos inacreditáveis sobre meu pai e meu filho não poderiam ser obtidos pelos sentidos comuns. Seu conhecimento e suas capacidades certamente demonstravam um excepcional poder mediúnico. Fazia sentido acreditar nela, mas continuei desconfiado e cético a respeito do que encontrava na literatura popular. Quem são essas pessoas que relatam fenômenos mediúnicos, vida após a morte e outros assombrosos acontecimentos paranormais? Estão treinadas no método científico da observação e comprovação? Apesar da minha incrível e maravilhosa experiência com Catherine, eu sabia que minha razão, naturalmente crítica, continuaria a examinar cada fato novo, cada informação. Eu verificaria se ela se ajustava ao quadro que ia sendo construído a cada sessão. Eu examinaria de todos os ângulos, com o microscópio de um cientista. Mas, apesar disso, não podia continuar negando que o quadro já se encontrava ali.
Fechamos então mais um capítulo, capítulo 4 deste livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss, que é da editora Sextante. Estão gostando, meus amores? Então curtam esse vídeo, comentem e a gente segue junto amanhã, porque tem mais Pílulas do Despertar. Beijo, beijo!